Porque para muitos era vergonhoso se declarar conservador. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. O conservadorismo tem surgido no Brasil com bastante força, mas isto é um fenômeno muito recente, porque no passado, ser chamado de conservador era como um xingamento. É claro que eu estou falando isso não no âmbito da sociedade em geral, mas estou falando isso dentro das áreas acadêmicas, políticas, no meio artístico, nessas áreas onde a teoria esquerdista ela é não só defendida, mas vivida com muita força. Falavam isso porque, primeiro, desconhecem em absoluto o que é o conservadorismo. Nunca leram uma linha sequer sobre este movimento. Nós sabemos que a profundidade e a riqueza intelectual do conservadorismo é vasta, sofisticada e bela. Há inclusive um grande debate entre os conservadores, quando uns dizem que o conservadorismo é uma postura, outros vão dizer que não é apenas uma postura, mas também um conjunto teórico. Dentre eles, nós destacamos Robert Nisbet. Por exemplo, ele vai dizer que o conservadorismo possui o que ele chama de uma dogmática, de uma teoria, que trata de história e tradição, liberdade diferente da igualdade, propriedade, vida, religião, moralidade, dentre outros temas. Temos também João Pereira Coutinho, num livro muito pequeno e muito famoso e muito precioso, Ideias Conservadoras, onde ele vai mostrar que os tópicos que definem o conservadorismo é a crença na imperfeição humana. O ser humano, ele é pecador, ele é imperfeito, para alguns, até mesmo depravado, daí não confiar a ele um estado absoluto, um estado poderoso, um estado que venha abarcar toda a sociedade. Coutinho também fala do sentido da realidade, quando mostra que a percepção do conservador vem da realidade. Então nós construímos nossas ideias a partir do referente, a partir do real, diferente dos esquerdistas, que constrói toda a sua massa, todo o seu pacote teórico e depois tenta transformar a realidade. Coutinho também fala dos testes do tempo, é aquilo que o Nisbet chama de história e tradição. Temos o nosso olhar também para o passado, vendo aquilo que foi construído. Ele fala da reforma prudente. Sim, o conservador ele não é um reacionário, mas ele é alguém que preza por mudanças. Porém, essas mudanças devem ser lentas, vagarosas e prudentes, para não destruir aquilo que foi construído ao longo de toda a história. Mas a esquerda ela tem utilizado termos para o conservadorismo tentando desqualificá-lo. Eu ressalto que os esquerdistas eles fazem esta crítica não baseada naquilo que o conservadorismo defende. Porque, como eu disse, os esquerdistas eles não sabem o que é conservadorismo, eles não entendem o que é isto, eles olham apenas como algo que precisa ser combatido. Eles agem como um rinoceronte que abaixa sua cabeça e corre rumo ao alvo sem compreendê-lo. É claro que existem também muitos que se dizem conservadores e eles não entendem também o que é este movimento. Mas a esquerda, não entendendo, ela parte para cima, porque ela constrói para ela mesma uma definição de conservadorismo que não é real, que não está embasada naquilo que os escritores, os intelectuais, os cientistas políticos, econômicos, os cientistas que trabalham a sociedade cunharam e construíram ao longo do tempo. E como é que a esquerda, então, taxa o conservadorismo de forma absolutamente equivocada? Bem, primeiro eles vão olhar para o conservadorismo como um mal. Eles dizem que é um mal residente entre nós. É aquilo que muitos afirmam
sobre o fato de que o conservadorismo é o resquício do antigo regime, essa praga que ainda não foi destruída, quando pessoas defendem aquilo que não deveria mais existir. Eles dizem que nós, conservadores, temos medo do outro. Nós somos movidos por esse medo, um medo criminoso. E esse medo do outro faz com que eles nos reconheçam como fóbicos. Então é por isso que eles vão taxar os conservadores de que praticam a xenofobia, praticam a homofobia, a transfobia, a islamofobia, a eurofobia e tudo quanto é fobia que existe, que eles inventam, eles carimbam sobre nós, colocam sobre nós. Inclusive dizendo que temos essa mesma reação para com os pobres, para com os trabalhadores, e que nós privilegiamos aquilo que eles chamam de elite social, onde somos contra aqueles que sofrem e somos a favor daqueles que oprimem. E é claro que isso é um absurdo. Nenhum conservador, em sã consciência, faria esse tipo de defesa. E como se não bastassem, eles colocam sobre nós o carimbo do reacionarismo, de ser reacionário. Aliás, eu já falei sobre isso, a diferença entre conservadorismo e reacionarismo. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser, quem ainda não viu, para ver as diferenças abissais, grandiosas que existem entre nós conservadores e os reacionários. Como eu disse, a crítica da esquerda é para tentar nos calar, é para tentar fazer-nos sentir vergonha de sermos conservadores. Mas nós não podemos ceder a isso. Não podemos nos submeter a essa espiral do silêncio. Precisamos reafirmar a nossa posição. E não somente isso. Nós, conservadores, precisamos ler a respeito do conservadorismo. E nós, conservadores, precisamos propagar o que significa o conservadorismo. E não apenas do ponto de vista teórico, mas principalmente da prática, quando nós temos uma reação clara contra o esquerdismo. E eu quero deixar claro que essa reação, ela envolve também a eleição. Nós, conservadores, nos recusamos a votar em quem quer que seja, ainda que seja uma pessoa vista como boa na sociedade, nos recusamos a votar em quem quer que seja da esquerda. Temos um compromisso com aquilo que nós acreditamos. E é claro que o conservadorismo, como uma teoria, ela se espraia e muitas pessoas aderem, até ateus, pessoas que não têm nenhum compromisso religioso com o cristianismo, embora todo conservador, ainda que ateu, ele venha demonstrar certa admiração pelo cristianismo, por essa cultura judaico-cristã, porque ele entende que toda a formação da civilização ocidental aconteceu a partir deste parâmetro. Mas existem também aqueles que são conservadores cristãos, como é o meu caso. E aí nós precisamos reafirmar a nossa posição. É preciso fazer isto. É preciso fazer isso nas universidades, é preciso fazer isto no grupo de bate-papo, é preciso fazer isto no momento de votar. Não podemos ficar acuados, amedrontados com a crítica da esquerda. Aliás, já está bem claro para nós brasileiros que esta crítica da esquerda, além de ser injusta, cruel, ela é também ridícula. Que não tenhamos medo, que sejamos conservadores e que lutemos pelos valores, pela moral judaico-cristã, que tenhamos esta posição firme na sociedade. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado também por ter me acompanhado até aqui. Por favor, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para que o próprio YouTube ele divulgue. Também
dê um like ou dislike. Aqueles que dão o like, saiba que você também está ajudando, porque o YouTube entende que muitas pessoas estão gostando, então ele mesmo se encarrega de espalhar e fazer a propaganda devida. Acesse também o sininho para que você tenha aí as notificações do lançamento dos vídeos. E você que já se inscreveu, por favor, dá uma checada, às vezes o seu nome desaparece como num passe de mágica. Então, dê uma olhada lá, se não estiver, insista novamente e se inscreva. E me ajude a divulgar o canal, isso também ajuda bastante. E até a próxima.